Então, vamos falar sobre esse WH question. São as palavras how, who, as palavras where, when, why, what, which. Bom, esses são os WH questions. Eles significam como, quanto, quem, onde, quando, que quanto, por quê. Ok, vamos lá. Então, nós temos aqui esses WH question que funcionam assim. Aqui estão os significados. Né? Eu vou primeiro explicar em português como que usa cada um deles numa situação real. Imagine que você fala assim, quem é você, né? Aí, em inglês, vamos ter lá uma estrutura de verbo to be com isso aqui. Mas imagine que no texto esteja uma frase assim, havia o seu Joaquim, o qual trabalhava com as vacas, né? Quando eu falo a palavra o qual trabalhava com as vacas, em inglês vai ser who. Tá? Então, quando eu uso nesse sentido de o qual trabalhava, o qual fazia, eu me refiro a um ser, a uma pessoa, e a tradução disso seria who. Beleza. Onde, fica muito claro isso aqui, tá? Onde, aonde, em inglês, nós usamos a palavra where. Quando, muito claro, tá bem aqui assim, why. Na questão do why, é muito parecido com porquê junto e separado da nossa língua portuguesa, né? Porquê juntos, não, porquê separado, perdão, se fala why, né, que é uma pergunta, certo? Porquê juntos, que é uma resposta, em inglês se fala because, ok? Eu coloquei entre parênteses aqui para vocês, muitos alunos têm essa dúvida sobre essa questão, por isso que eu coloquei já aqui. E o que e que em inglês se fala what. E which é qual ou o qual, tá? Mas não é mais pessoa aí, tá? Esse qual é quando eu me refiro a escolhas de um determinado objeto. Imagina que eu vou numa loja e tem 2 celulares que eu quero comprar. Tem ali um Apple 12 e tem um Apple 11 que os dois estão bacanas. Aí o vendedor pergunta para mim, qual que você vai levar, né? Então ele fala, which one? Olha aí o which one, né? Which one do you want? Vou colocar essa frase aqui. Which one do you want? Qual que você quer? Which one do you want? E aí tem o one aqui de novo, aquele que a gente já estudou lá. Então é nesse caso que eu uso o which, tá? O what ele dá uma ideia mais generalizada, é o que, tá? E o qual às vezes também pode ser traduzido a palavra what, mas ele dá uma ideia geral. Imagina que você está numa loja, tem várias opções daquele produto. Aí eu pergunto, what do you want? Qual que você vai querer, né? Porque tem muitas opções. E o which reduz o número de opções. Ficou claro isso aqui que eu estou explicando? Yes. Sim? Sim. Beleza. O bom é que no inglês só tem 2 porquês, né? É. No Brasil tem uns 4. Eu não gravei nenhum dos detalhes. Quando é um porquê, aquele razão, né, que eles falam, né? Ele fez o porquê ele fez essas coisas, né? Aí em inglês temos o reason, né? Que é o porquê de tal coisa foi feito. Bom, isso aí vai entrar no mérito do português e vai deixar muito confuso vocês. Mas essa palavrinha aqui, ó, gente, que eu quero focar com vocês hoje, que é o how. O how vocês entendem como e quanto, certo? Aqui tá beleza. Mas o how ele gera assim, muitas terminações com ele. Quando eu falo assim how, pode gerar o how many ou pode ser o how much. Mas também eu posso dizer how deep. Mas aí eu posso falar how far. E eu posso falar também how long. E aí eu posso dizer também how wide. E eu posso também falar how big. Eita, professor. How many, how much, how deep, how far, how long, how wide, how big. Tem outros que não vem na minha cabeça agora. Mas o que vocês acham que significa o primeiro? Qualquer um pode dar um chute aí, tá? Quantos, né? Quantos? Alright. Qual é o outro significado do how much? Quanto custa? Quanto custa, né? De baixo aqui, how deep. Eu já não sei. How deep é qual profundidade. Quão profundo, né? Ou quão profundo. Vou colocar aqui qual profundidade, tá? How far. Muito confuso esses dois, tá? Deixa eu explicar esses dois aqui. O how long, ele passa uma ideia de tempo. Imagine que eu pergunto quantas horas daqui para Itacoatiara, né? Então, em inglês eu vou dizer assim, how long is from Manaus to... Vou colocar só Ita, tá? Ok. Então, quando eu uso essa palavra how long, eu me refiro a tempo, tá bom?
Estou me referindo ao tempo de uma E, percurso. teacher, Ah, é que uma vez que eu estudei how long era de altura. Quanto de altura você tem? Tipo isso? não, não é. Ou eu Não tô é, não é isso não. confundindo? How tall, tá? É how tall. Se usa how tall Desculpa, me ou confundi. how high. How high. Aí vai gerar vários outros sentidos. Mas vamos focar só nesses aqui, ó. Mas how tall, tá? Você fala how tall. Deixa eu focar aqui. Aqui, tá? Ele vai pela distância. Então vamos ao mesmo contexto. Só para vocês entenderem, quando eu falo how far is it from Manaus to Ita, eu tô perguntando a distância, tá? Aí você vai dizer, tipo, 300 kilometers. How far? E how long é o tempo. How wide é qual a largura. Qual a largura. E how big é qual o tamanho. Vocês conseguem ver aqui, né, como que as coisas vão se expandindo, né? Fica muito mais claro agora para vocês verem que existe um progresso a fazer no inglês e vocês vão progredindo, vocês vão crescendo, as coisas vão acontecendo. Certo? Vamos para as pronúncias, tá? As traduções já estão aqui, então daqui a pouco a gente vai usá-las, essas frases. Todo mundo comigo, vamos lá. WH, tá? WH questions. Ó, lembrando, tá, gente, que WH questions é esse WH, porque todas eles têm WH. E às vezes, imagina que você vai para escolas diferentes, eles vão te dar outros nomes, como por exemplo, question words, tá? Vocês vão, às vezes é chamado de question words. Aí, às vezes é chamado de interrogatives pronouns. Interrogative pronouns. Vai ter vários. Na verdade, serão esses três principais nomes, tá? Vão ser chamados de question, WH question, ou question words, ou interrogative pronouns, tá? Esses serão os nomes. Bom, vamos lá, pessoal. Comigo, todo mundo. How? 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 Who? Who? Where? 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 When? When? Why? When? Why? Why? Because. Because. Às vezes o because, tá, gente, vai ser Because. pronunciado principalmente pelos nativos de cause, tá? Eles tiram esse be, aí fala às vezes apenas cause, em vez de falar because, ok? É por isso que eu já ouvi tipo, Uhum. agora entendi. Ok, Tô entendendo muita coisa. próximo. What? 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 Which? What? Which? How many? How many? How much? How How much? much? How deep? How How deep? deep? How far? How far? How long? How How long? How wide? How How wide? wide? How big? How big? How big? Yes, good. Pretty good.